Boa noite, querido irmão, querida irmã. Receba um abraço caloroso neste momento sagrado em que o dia encontra a noite e nossa alma busca descanso. Hoje, quero caminhar ao seu lado em uma oração vespertina muito especial, construída sobre uma verdade que transforma vidas. Quando buscamos a Deus primeiro, Ele guia cada passo, cada decisão, cada momento do nosso dia. Talvez você tenha chegado ao fim deste dia carregando dúvidas sobre escolhas feitas, preocupado com os caminhos de amanhã ou simplesmente cansado de tentar encontrar direção sozinho. Esta oração antes de dormir é para você. Convido você a escrever nos comentários: Deus guia meus passos, para que juntos formemos uma comunidade que escolhe terminar o dia com Deus. Fique comigo até o final, pois esta noite você experimentará o descanso profundo que vem de entregar suas preocupações a Deus. Assim como as estrelas aparecem quando a escuridão chega, a direção divina brilha com mais clareza quando paramos, nos aquietamos e reconhecemos nossa necessidade de orientação celestial. Prepare seu coração para sentir a paz que vem de saber que seus passos não dependem apenas da sua força, mas da mão poderosa daquele que conhece todos os caminhos. Oremos. Senhor, diante de Ti colocamos este dia que se encerra com tudo o que vivemos, decidimos e experimentamos. Reconhecemos nossa necessidade constante de Tua direção, pois sozinhos tropeçamos mesmo nas estradas mais claras. Esta oração vespertina nasce de um coração que deseja ser guiado, ensinado e conduzido por Ti em tudo. Sabemos, Pai, conforme está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6, para reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, e então o Senhor endireitará nossas veredas. Buscamos essa promessa com sinceridade profunda. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais em nossa própria sabedoria do que na Tua orientação. Perdoa quando corremos adiante sem consultar Tua vontade, ou quando nos paralisamos pelo medo de dar o próximo passo. Queremos começar amanhã de maneira diferente, colocando-Te em primeiro lugar, antes de qualquer decisão, palavra ou ação. Ensina-nos a buscar Tua face antes mesmo de abrir os olhos pela manhã e a terminar o dia com Deus em gratidão. Acolhe, Senhor, cada decisão que tomamos hoje. Algumas foram acertadas, outras talvez não tanto, mas todas elas passam agora pelo filtro da Tua misericórdia. Ajuda-nos a aprender com os erros sem nos condenarmos e a crescer com os acertos sem nos orgulharmos. Esta oração, antes de dormir, traz diante de Ti nosso desejo genuíno de viver de forma mais alinhada com Teus propósitos. Guia-nos em decisões sobre trabalho, relacionamentos, finanças e vocação. Mostra-nos portas que devemos atravessar e fecha aquelas que apenas nos afastariam de Teu plano. Dá-nos discernimento para reconhecer Tua voz em meio a tantas outras vozes que competem por nossa atenção diariamente. Liberta-nos da necessidade de controlar cada detalhe e ensina-nos a confiar mais profundamente em Tua soberania. Descansaremos esta noite, sabendo que o Senhor vai adiante de nós, preparando os caminhos que trilharemos amanhã. Protege, Pai, nossa família enquanto dormimos. Cobre cada pessoa que amamos com Tua presença vigilante e amorosa. Cuida dos nossos filhos em seus quartos, dos nossos pais em suas casas, dos irmãos distantes e dos amigos que levamos no coração. Guarda os que viajam nesta noite, os que trabalham enquanto outros descansam, os que lutam contra a insônia ou a ansiedade. Envolve cada lar com paz verdadeira, aquela que vem de entregar suas preocupações a Deus sem reservas. Fortalece os vínculos familiares que têm sido testados por conflitos, distância ou mal-entendidos. Onde há frieza, acende novamente a chama do afeto.
onde a mágoa derrama bálsamo de perdão e cura. Renova o compromisso entre casais cansados, dá sabedoria aos pais que enfrentam desafios com os filhos e consola os que sentem o peso da solidão, mesmo estando rodeados de pessoas. Abençoa nossos lares com tua presença habitual. Ilumina, Senhor, os caminhos profissionais de cada pessoa que faz esta oração vespertina. Para quem está empregado, pedimos motivação renovada e excelência sem vaidade. Para quem busca emprego, abre portas inesperadas e prepara coraças para reconhecer oportunidades enviadas por ti. Capacita empreendedores com criatividade, sabedoria financeira e visão estratégica. Guia estudantes em suas escolhas vocacionais, mostrando-lhes com clareza os talentos que receberam e os campos onde podem florescer. Abençoa professores com paciência renovada diariamente e paixão que não se apaga. Sustenta profissionais da saúde que servem incansavelmente aos enfermos. Fortalece os que trabalham com arte, cultura, ciência e tecnologia, para que usem seus dons edificando e transformando vidas. Livra-nos da ansiedade sobre provisão material e ensina-nos a confiar em teu cuidado fiel, conforme prometeste. Renova, Pai, nossa saúde física, emocional e espiritual. Muitos chegam a esta oração antes de dormir, carregando dores crônicas, diagnósticos difíceis, tratamentos longos e cansativos. Toca com teu poder curativo cada corpo enfermo. Visita hospitais, clínicas e quartos onde há sofrimento neste momento. Dá força aos médicos para acertar diagnósticos e tratamentos. Concede paz aos que aguardam resultados de exames. Alivia sintomas que roubam o sono e acalma mentes atormentadas por preocupações com a própria saúde ou de entes queridos. Restaura também a saúde emocional dos que lutam contra depressão, ansiedade, pânico ou qualquer outro transtorno invisível aos olhos, mas devastador para a alma. Liberta-nos de vícios que aprisionam e hábitos que destroem. Cura feridas antigas que insistem em sangrar e memórias dolorosas que não nos deixam avançar. Somos teu templo e queremos honrar-te também, cuidando bem daquilo que nos confiaste. Ensina-nos equilíbrio, moderação e autocuidado verdadeiro nesta jornada. Fortalece, Senhor, os que enfrentam crises financeiras severas. Conheces cada dívida, cada conta vencida, cada necessidade urgente. Multiplica recursos de formas que apenas tu podes fazer. Abre fontes inesperadas de provisão e gera oportunidades que transformem situações de escassez em abundância. Para quem perdeu o emprego recentemente, sê o sustento diário e a esperança renovada a cada amanhecer. Ensina-nos a administrar melhor o que recebemos, a viver com gratidão pelo suficiente e a semear generosamente mesmo quando parece haver pouco. Livra-nos da ganância que nunca se satisfaz e do materialismo que rouba nossa paz. Traz contentamento genuíno, aquele que reconhece que terminar o dia com Deus vale mais que todos os tesouros terrestres. Prospera o trabalho de nossas mãos, mas mantém nosso coração livre do amor ao dinheiro que é raiz de tantos males. Provê para cada necessidade. Acompanha, Pai, os que carregam dores emocionais profundas. Alguns chegam a esta oração vespertina sentindo o peso insuportável de luto, trauma, rejeição ou fracasso. Envolve essas almas feridas com teu amor, que cicatriza onde nada mais pode alcançar. Conforta quem perdeu entes queridos e ainda luta para aceitar a ausência irreversível. Cura os que viveram abusos físicos, emocionais ou sexuais e carregam marcas invisíveis, mas dolorosas. Restaura a autoestima dos que foram desprezados, humilhados ou traídos por pessoas em quem confiavam. Liberta os prisioneiros de relacionamentos tóxicos que drenaram vida, alegria e dignidade.
Levanta os que caíram tantas vezes que já não creem que possam se reerguer. Sussurra a verdade sobre identidade e valor aos que só ouvem acusações internas dia e noite. Sê o pai para os órfãos, o esposo para as viúvas, o amigo para os solitários e o consolo para os aflitos. Guarda, Senhor, as crianças e adolescentes nesta noite. Protege os pequenos enquanto dormem em seus berços e camas. Livra-os de pesadelos, medos noturnos e qualquer opressão espiritual. Cobre com tua presença os adolescentes que enfrentam pressões intensas de um mundo que exige maturidade antes do tempo. Fortalece jovens que resistem a tentações diárias nas escolas, redes sociais e grupos de amigos. Dá sabedoria aos pais que se sentem perdidos sobre como educar na era digital. Protege mentes jovens de conteúdos destrutivos que normalizam violência, imoralidade e desrespeito. Levanta uma geração que escolherá buscar a Deus primeiro antes de seguir multidões sem direção. Desperta chamados e vocações em corações jovens. Mostra-lhes cedo que a vida tem propósito eterno e que cada decisão de hoje molda o futuro que experimentarão amanhã. Sê o fundamento sólido sobre o qual construirão suas vidas, e nada poderá derrubá-los quando as tempestades vierem inevitavelmente com o passar dos anos e das décadas. Conduz, Pai, os que estão em momentos de grandes decisões. Alguns precisam escolher entre oportunidades de trabalho, outros entre relacionamentos, mudanças de cidade, investimentos financeiros ou direções ministeriais. Clareia o caminho para quem se sente paralisado pela indecisão e concede paz aos que já decidiram, mas ainda duvidam. Esta oração antes de dormir leva diante de ti cada encruzilhada onde teus filhos estão parados sem saber qual direção tomar. Fala através de tua palavra, através de conselhos sábios, através de circunstâncias providenciais e através do testemunho interno do Espírito Santo. Fecha as portas que parecem atraentes, mas levariam à frustração. Mantém abertas aquelas que exigem fé para atravessar, mas conduzem a propósitos maiores. Livra-nos da paralisia do medo de errar e dá-nos coragem para dar os próximos passos, confiando que o Senhor corrigirá nossa rota se for preciso. Abençoa, Senhor, os idosos que talvez sintam que seus dias úteis já passaram. Mostra-lhes que cada estação da vida tem propósito e beleza únicos. Alivia dores crônicas que roubam qualidade de vida. Preserva faculdades mentais e memórias preciosas. Dá-lhes companhia genuína, para que não se sintam esquecidos ou desprezados pela sociedade que valoriza apenas juventude e produtividade. Levanta filhos e netos que honrem os mais velhos conforme ordenaste. Usa a sabedoria acumulada em décadas de experiência para abençoar gerações mais novas. Concede-lhes noites de sono restaurador sem tantas dores ou insônias. Prepara seus corações com paz para a transição que todos eventualmente enfrentaremos. Terminar o dia com Deus torna-se ainda mais precioso quando percebemos a brevidade da vida terrena. Ensina-nos a valorizar e cuidar bem daqueles que vieram antes de nós, honrando assim também a Ti, Senhor bondoso. Restaura, Pai, relacionamentos rompidos por orgulho, mal-entendidos ou mágoas profundas, famílias divididas por heranças, amizades desfeitas por fofocas, casamentos esfriados pela rotina ou casais separados pela traição. Onde há possibilidade de reconciliação, prepara os corações. Onde a distância é necessária para a proteção, concede paz com essa realidade. Ensina-nos a perdoar, mesmo quando a outra pessoa não reconhece o erro ou pede desculpas. Mostra que perdoar liberta primeiro quem perdoa, removendo raízes de amargura que envenenam a própria alma.
Dá sabedoria para discernir entre relacionamentos que devem ser restaurados e aqueles que precisam terminar. Levanta medidores, conselheiros e pessoas sábias que ajudem em processos de reconciliação. Cura feridas causadas e sofridas para que ciclos destrutivos sejam quebrados. Entregamos a Ti cada relação importante, confiando Tua capacidade de fazer novo. Livra-nos, Senhor, de toda a ansiedade sobre o amanhã. Conforme ensinaste em Mateus, capítulo 6, versículo 34, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ajuda-nos a aplicar essa verdade libertadora em nossas vidas práticas. Tantas vezes roubamos a paz do presente, preocupando-nos com futuros que talvez nunca aconteçam. Esta oração vespertina quebra correntes de ansiedade crônica que aprisionam milhões. Substitui preocupação por confiança, medo por fé, controle por rendição. Ensina-nos a dormir em paz, mesmo sem ter todas as respostas sobre o futuro. Mostra-nos que buscar a Deus primeiro significa entregar suas preocupações a Deus completamente, confiando que o Senhor já está cuidando do nosso amanhã antes mesmo de chegarmos lá. Descansaremos esta noite em paz profunda, sabendo que estamos seguros. Senhor, pedimos Tua proteção especial sobre todos os que trabalham durante a noite, enquanto a maioria descansa. Profissionais da saúde em plantões noturnos, seguranças que vigiam estabelecimentos, motoristas de transporte e tantos outros trabalhadores essenciais. Mantém-nos despertos e alertas, protege-nos de acidentes e perigos ocultos. Compensa em outros momentos o descanso que sacrificamos servindo. Fortalece nossos corpos para suportar jornadas invertidas e preserva nossa saúde apesar dos turnos noturnos. Abençoa nossas famílias que precisam se adaptar aos nossos horários diferentes. Esta oração, antes de dormir, alcança também aqueles cujo boa noite é, na verdade, bom dia de trabalho. Guarda cada um com zelo especial, Pai. Valorizamos o serviço prestado quando outros repousam e pedimos que o Senhor seja o descanso verdadeiro, mesmo em meio ao movimento noturno. Sê a força quando o cansaço ameaçar comprometer segurança ou qualidade do trabalho. Recompensa generosamente o sacrifício feito em prol dos demais, pois nada escapa ao teu olhar atento e amoroso. Terminar o dia com Deus traz paz, mesmo em horários atípicos. Cura, Pai, os que sofrem de insônia crônica e transtornos do sono. Conheces as noites intermináveis olhando para o teto, contando horas que não passam, sentindo frustração crescente enquanto o corpo exige descanso que não vem. Toca o sistema nervoso, acalma mentes hiperativas, regula ciclos circadianos desregulados, afasta pensamentos obsessivos que invadem na quietude noturna, remove preocupações que se amplificam na escuridão, concede sono profundo, restaurador e contínuo aos que há tempos não experimentam noites verdadeiramente reparadoras. Orienta sobre tratamentos adequados quando necessário, mas também opera sobrenaturalmente onde a medicina alcança limites. Substitui pesadelos recorrentes por sonhos de paz. Liberta dos que acordam frequentemente em pânico ou ansiedade. Ensina ritmos saudáveis de trabalho e descanso àqueles cuja rotina bagunçada prejudica o sono. Esta oração vespertina ministra restauração profunda sobre cada pessoa que clama por apenas uma noite de sono verdadeiro e tranquilo. Senhor, fortalece, Senhor, os cuidadores que dedicam suas vidas a pessoas dependentes. Filhos que cuidam de pais idosos ou enfermos, pais de crianças com necessidades especiais, cônjuges que assistem parceiros debilitados, profissionais que trabalham em casas de repouso ou hospitais. Renova forças físicas desgastadas pela rotina extenuante.
Sustenta emocionalmente os que raramente recebem agradecimentos ou reconhecimento. Provê descanso e momentos de recarga para quem vive doando-se sem pausas. Levanta redes de apoio ao redor dessas pessoas abnegadas. Abençoa com paciência inesgotável quando as tarefas se tornam repetitivas e cansativas. Concede alegria genuína em meio aos desafios e a capacidade de enxergar propósito eterno no serviço sacrificial. Acolhe cada lágrima escondida, cada queixa não verbalizada, cada peso silencioso. Recompensa generosamente a fidelidade demonstrada dia após dia, noite após noite. Terminar o dia com Deus traz renovação sobrenatural para enfrentar outro dia de dedicação amorosa e cuidado constante. Guia, Pai, os que enfrentam vícios e dependências, alcoolismo, drogas, pornografia, jogos, compras compulsivas ou qualquer outro comportamento que aprisiona e destrói. Quebra correntes que parecem impossíveis de romper sozinhos. Dá convicção genuína sobre a necessidade de mudança sem trazer condenação paralisante. Mostra caminhos concretos de libertação através de tratamento, comunhão, accountability e transformação espiritual. Livra da vergonha que impede de buscar ajuda. Remove o orgulho que insiste em negar o problema evidente. Protege famílias impactadas pelas consequências do vício. Restaura relacionamentos quebrados, finanças destruídas, saúde comprometida, reputação manchada. Substitui o prazer falso e momentâneo do vício pela alegria duradoura da liberdade verdadeira. Levanta comunidades de apoio que caminhem junto no processo de recuperação. Celebramos cada dia de vitória, cada tentação resistida, cada passo rumo à sobriedade completa. Esta oração vespertina declara liberdade em nome de Jesus Cristo. Acolhe, Senhor, os que vivem com vergonha e culpa por erros do passado. Alguns carregam segredos que nunca contaram a ninguém. Pecados confessados, mas não perdoados no próprio coração. Consequências de decisões ruins que continuam impactando o presente. Mostra-nos a diferença entre convicção saudável, que gera arrependimento genuíno, e condenação destrutiva que paralisa e aprisiona. Conforme prometeste em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Precisamos crer nessa verdade libertadora. Ajuda-nos a perdoar a nós mesmos depois que o Senhor já perdoou. Remove manchas da consciência que insistem em acusar mesmo após o arrependimento sincero. Livra-nos da necessidade de autopunição por falhas já cobertas pelo sangue de Jesus na cruz. Restaura a identidade roubada pela culpa. Esta oração antes de dormir declara: estamos perdoados, purificados, restaurados. Podemos descansar em paz porque fomos recriados, Pai. Protege, Pai, os que vivem em situações de violência doméstica, abuso ou relacionamentos tóxicos e controladores. Dá coragem sobrenatural aos que precisam sair, mas sentem medo paralisante. Abre portas de escape seguras quando chegou o momento de partir. Levanta pessoas de confiança que ofereçam ajuda prática e abrigo. Remove manipulação emocional que distorce a realidade e faz a vítima se sentir responsável pelo comportamento do agressor. Quebra ciclos repetitivos de violência, seguida por pedidos de desculpa temporários. Livra crianças que presenciam ou sofrem abusos. Traz justiça onde autoridades precisam intervir. Cura profundamente traumas psicológicos causados. Restaura a autoestima destruída por anos de desvalorização. Mostra que amar não significa aceitar maus tratos, que perdoar não requer permanecer em perigo, que proteger-se não é egoísmo, mas sabedoria.
Esta oração vespertina clama por libertação completa para cada pessoa aprisionada por relacionamentos que matam em vez de vivificar, Senhor Deus. Diante de Ti, Senhor, trazemos os que enfrentam processos judiciais difíceis. Disputas de guarda, divórcios complicados, ações trabalhistas, processos criminais, batalhas por herança, litígios empresariais. Conheces cada detalhe de cada caso, toda a verdade por trás das acusações, toda a intenção oculta dos envolvidos. Levanta advogados competentes e honestos. Toca o coração de juízes com sabedoria e imparcialidade. Frustra planos dos que usam o sistema judicial para prejudicar inocentes. Protege os vulneráveis de injustiças dentro dos tribunais. Acelera processos que se arrastam anos, causando ansiedade prolongada. Provê financeiramente para arcar com custas legais. Concede paz em meio à incerteza sobre o resultado. Terminar o dia com Deus significa confiar que o Senhor é o juiz supremo que prevalecerá mesmo quando sistemas humanos falham. Descansaremos confiantes em Tua justiça perfeita e Teu cuidado sobre cada situação que escapa ao nosso controle neste momento. Entregamos tudo em Tuas mãos justas, Pai. Renova, Senhor, os que perderam a fé ou se sentem distantes de Ti. Alguns pararam de orar porque orações pareciam não ser respondidas. Outros se afastaram após decepções com líderes religiosos ou experiências negativas em igrejas. Aos que simplesmente esfriaram na rotina e perderam a chama do primeiro amor. Reconquista corações que um dia te buscaram com paixão, mas hoje estão frios e indiferentes. Remove escândalos causados por hipócritas que deturpam teu caráter. Cura feridas causadas por palavras religiosas duras e sem amor. Mostra-lhes novamente quem o Senhor verdadeiramente é, não quem humanos imperfeitos retrataram erroneamente. Acende novamente o desejo de comunhão íntima. Esta oração vespertina alcança também os que duvidaram e se perguntam se vale a pena voltar. Sim, sempre vale. Braços do Pai estão sempre abertos. Não há condenação para quem retorna arrependido. Entregar suas preocupações a Deus reconecta a alma com sua verdadeira fonte de vida, paz e propósito. Esperamos por cada retorno com alegria. Abençoa, Pai, as gestantes que carregam vidas em formação. Protege cada bebê desde a concepção até o nascimento saudável. Afasta complicações, malformações, partos prematuros e qualquer risco à mãe ou criança. Concede às futuras mães força física para suportar desconfortos da gravidez, equilíbrio emocional em meio às oscilações hormonais e paz quanto aos desafios que virão com a maternidade. Provê acompanhamento pré-natal adequado, mesmo para as que têm poucos recursos. Prepara pais para receberem seus filhos com responsabilidade e amor. Abençoa também os que desejam engravidar, mas enfrentam dificuldades de fertilidade. Abre ventres e realiza milagres da vida conforme tua vontade soberana. Conforta os que perderam bebês e ainda processam o luto de vidas que partiram cedo demais. Esta oração antes de dormir cobre cada ventre, cada ultrassom, cada expectativa com paz e esperança. Celebramos o milagre da vida que o Senhor forma no secreto, tecendo cada detalhe com perfeição e amor infinitos. Pai, ilumina, Senhor, os caminhos dos missionários e evangelistas que levam tuas boas novas aos confins da terra. Os que servem em lugares perigosos, onde pregar o evangelho pode custar a vida. Os que trabalham entre povos não alcançados que nunca ouviram teu nome. Os que traduzem as Escrituras para línguas ainda sem Bíblia. Protege-os de perseguição, doenças tropicais, adversidades climáticas e ataques espirituais. Supre todas as necessidades materiais sem que precisem mendigar apoio. Fortalece relacionamentos familiares testados pela distância e separações prolongadas.
Dá frutos abundantes ao trabalho sacrificial realizado em solo difícil. Levanta novos obreiros para a seara vasta. Terminar o dia com Deus inclui interceder fielmente pelos que estão na linha de frente da batalha espiritual global. Cubra cada um com proteção angelical, provisão milagrosa, saúde preservada e alegria indescritível. Recompense generosamente a fidelidade demonstrada em lugares onde poucos enxergam, mas o céu celebra cada conquista. Consola, Pai, os que vivem o luto de perdas recentes. Morte de cônjuges amados após décadas juntos, filhos arrebatados cedo demais, pais cujas presenças deixam vazios imensuráveis, amigos que partiram inesperadamente. Enxuga cada lágrima derramada na solidão da noite, quando a saudade aperta mais forte. Preenche espaços deixados vazios com tua presença consoladora. Sustenta nos primeiros dias quando dor parece insuportável. Caminha junto nos meses seguintes, quando todos voltam às rotinas, mas enlutado permanece congelado no tempo. Concede graça para enfrentar datas significativas sem quem se foi. Remove culpas, faltas relacionadas ao "se eu tivesse feito diferente". Restaura a esperança na promessa de reencontro eterno. Esta oração vespertina abraça cada coração partido pela morte, declarando que não choramos sem esperança. Cremos na ressurreição e vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, pedimos tua bênção especial sobre empreendedores que arriscam recursos e reputação construindo negócios. Concede visão estratégica clara, sabedoria para decisões empresariais complexas e criatividade para inovar em mercados competitivos. Protege de sócios desonestos, contratos fraudulentos e armadilhas legais. Multiplica cada investimento feito com integridade. Abre portas de oportunidades inesperadas. Conecta com parceiros e clientes certos. Prospera o trabalho das mãos sem comprometer valores éticos. Ensina equilíbrio entre ambição saudável e contentamento genuíno. Livra da ganância que destrói famílias priorizando lucros acima de relacionamentos. Usa negócios prósperos para abençoar empregados, comunidades e causas do reino. Terminar o dia com Deus significa descansar, confiando que o Senhor está construindo o empreendimento junto conosco. Sem o Senhor, construímos em vão. Com o Senhor, nada é impossível. Entregamos planos, metas e sonhos empresariais nas mãos daquele que prospera tudo. Guia, Pai, estudantes universitários em momentos decisivos de formação. Escolhas de carreira pesam sobre jovens ombros. Pressões acadêmicas intensas ameaçam saúde mental. Dívidas estudantis acumulam preocupações financeiras. Distância da família gera saudades profundas. Tentações morais abundam em ambientes universitários. Protege mentes e corações. Concede disciplina para estudar sem procrastinar. Abre entendimento em matérias difíceis. Favorece em avaliações e trabalhos acadêmicos. Levanta mentores sábios e amigos verdadeiros. Preserva a integridade quando colar parece mais fácil. Fortalece a identidade quando pressões sociais empurram para a conformidade com valores contrários aos ensinados. Esta oração vespertina cobre dormitórios, bibliotecas, salas de aula e cada canto dos campi onde jovens estão sendo moldados para o futuro. Desperta chamados e vocações. Prepara a próxima geração de profissionais que transformarão sociedades com excelência, caráter e fé inabalável. Entregamos cada estudante nas tuas mãos, Senhor. Fortalece, Senhor, casais que enfrentam crises de infertilidade. Mês após mês, aguardando testes de gravidez que sempre voltam negativos. Tratamentos caros, invasivos e emocionalmente desgastantes sem resultados garantidos. Pressões familiares inconvenientes sobre quando virão os netos. Dor renovada cada vez que outra amiga anuncia gravidez.
Remove culpa e sensação de falha ou incapacidade. Concede paz na espera e sabedoria sobre tratamentos a tentar. Abre ventres conforme tua vontade soberana. Realiza milagres de concepção onde medicina desistiu. Prepara corações para a adoção, se esse for o caminho escolhido. Cura memórias dolorosas de perdas gestacionais anteriores. Terminar o dia com Deus inclui descansar na verdade de que o Senhor conhece o número exato de filhos que cada casal terá e o tempo perfeito para chegarem. Confiamos mesmo sem entender os porquês. Esta oração, antes de dormir, abraça cada casal que hoje chora pela bênção ainda não concedida. O Senhor não esqueceu. Tempo perfeito virá, Pai amoroso. Protege, Pai, profissionais que enfrentam assédio moral ou sexual em ambientes de trabalho, chefes abusivos que humilham publicamente, colegas que fazem piadas desrespeitosas, clientes que ultrapassam limites, situações onde denunciar parece arriscado demais. Dá coragem para confrontar comportamentos inaceitáveis. Levanta testemunhas que confirmem verdades negadas. Frustra planos dos que usam poder para oprimir vulneráveis. Abre portas de saída quando ambientes se tornam tóxicos demais. Provê novos empregos dignos que valorizem competências sem desrespeitar dignidade. Cura feridas psicológicas causadas. Restaura autoestima erodida por tratamento degradante. Remove medo que paralisa diante de abusadores. Esta oração vespertina declara que cada pessoa merece trabalhar com respeito, segurança e dignidade. Intervém, Senhor, quebrando ciclos de abuso institucionalizado. Levanta defensores dos oprimidos. Traz justiça mesmo quando sistemas falham. Nunca deixarás os justos desamparados, nem seus filhos mendigando. Renova, Senhor, os que perderam empregos recentemente. Choque inicial da demissão ainda aturde. Contas acumulam enquanto poupanças diminuem. Entrevistas rejeitadas abalam confiança. Currículos enviados não recebem respostas. Ansiedade sobre provisão futura rouba paz presente. Afasta desespero que leva a decisões precipitadas ruins. Abre portas inesperadas de oportunidades melhores que empregos perdidos. Usa períodos de desemprego para reorientação vocacional necessária. Provê o essencial diário sem falta. Preserva relacionamentos familiares da tensão financeira. Remove vergonha desnecessária por algo além do controle. Levanta pessoas generosas que ajudam em necessidades práticas. Terminar o dia com Deus significa confiar que estamos entre empregos, não sem futuro. O Senhor já preparou o próximo passo. Paciência frutifica em tempo perfeito. Esta oração, antes de dormir, declara: o melhor ainda virá. Desemprego atual não define valor, nem determina destino. Descansamos confiantes na fidelidade daquele que provê sempre. Abençoa, Pai, os que trabalham em educação infantil. Professoras dedicadas que cuidam de pequeninos com paciência inesgotável. Berçaristas que embalam bebês como se fossem próprios. Monitoras que enxergam potencial em cada criança. Diretoras que administram escolas com amor e visão. Concede sabedoria para lidar com pais exigentes ou ausentes. Protege de burnout em profissão emocionalmente desgastante. Renova a paixão pela missão de formar vidas nos primeiros anos decisivos. Multiplica salários geralmente insuficientes para dedicação transbordante. Livra de violências e acusações infundadas. Cura dos que foram machucados por famílias desagradecidas. Usa cada palavra dita, cada carinho dado, cada acolhida oferecida para plantar sementes eternas em coraçõezinhos moldáveis. Esta oração vespertina honra profissionais da primeira infância que raramente recebem reconhecimento merecido, mas constroem alicerces sobre os quais futuras gerações se edificarão. Recompensa grandemente cada esforço feito em amor genuíno.
Cura, Senhor, os que enfrentam transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, ortorexia, distorção de imagem corporal que vê gordura onde há apenas ossos, obsessão por controle que destrói saúde física e mental, rituais alimentares que aprisionam, culpa avassaladora após cada refeição, quebra mentalidades doentias sobre peso, beleza e valor. Remove influências tóxicas de padrões irreais propagados por mídias sociais. Livra da comparação constante com corpos retocados e vidas falsamente perfeitas. Restaura relacionamento saudável com comida, exercício e autoimagem. Levanta tratamento multidisciplinar, adequado com terapeutas, nutricionistas e psiquiatras competentes. Fortalece famílias que acompanham o processo de recuperação longo e não linear. Terminar o dia com Deus significa descansar sabendo que fomos criados propositadamente, que nossos corpos são templos valiosos merecendo cuidado amoroso, não punição cruel. Esta oração, antes de dormir, declara a libertação de prisões invisíveis, mas devastadoras. Consola, Pai, os que vivem com doenças mentais graves, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão severa, TEPT complexo, transtornos de personalidade. Batalhas diárias que pessoas saudáveis mal imaginam. Medicamentos com efeitos colaterais difíceis. Crises que exigem internações. Estigmas sociais dolorosos. Isolamento pela dificuldade de compreensão alheia. Concede tratamento adequado, acessível. Protege durante crises agudas. Livra de pensamentos suicidas recorrentes. Levanta redes de apoio que não abandonem quando sintomas se intensificam. Remove julgamentos religiosos ignorantes que atribuem doenças mentais à falta de fé. Equilibra químicas cerebrais desreguladas. Dá momentos de lucidez nos quais enxerguem teu amor constante. Fortalece familiares que convivem com realidades difíceis. Esta oração vespertina abraça os que enfrentam tempestades neurológicas com coragem extraordinária. O Senhor não abandona nem julga, caminha junto mesmo nos vales mais sombrios. Entregamos cada mente atormentada nas tuas mãos, Senhor. Ilumina, Senhor, os que buscam propósito e chamado, sensação interna persistente de que foram criados para algo mais que meramente existir. Inquietação santa que impulsiona para buscar sentido maior. Confusão sobre qual direção tomar quando múltiplas possibilidades se apresentam. Medo de errar e desperdiçar a vida. Revela propósitos divinos plantados desde antes da fundação do mundo. Conecta talentos naturais com necessidades do reino. Abre portas para plataformas de influência preparadas antecipadamente. Concede coragem para abandonar segurança confortável e abraçar chamados arriscados. Remove vozes desanimadoras que semeiam dúvidas. Confirma chamados através de múltiplas testemunhas. Terminar o dia com Deus significa descansar, confiando que o Senhor está revelando progressivamente cada passo. Não precisamos enxergar o caminho completo, apenas a próxima curva. Entregamos ansiedade sobre futuro e vocação nas mãos daquele que orquestra todas as coisas perfeitamente. Esta oração vespertina declara: fomos criados propositadamente. Fortalece, Pai, os que servem em ministérios de restauração, casas de recuperação para dependentes químicos, abrigos para mulheres vítimas de violência, orfanatos e lares temporários, ministérios de rua alimentando moradores sem teto, centros de acolhida para refugiados, organizações antitráfico humano, pessoas que dia após dia confrontam realidades duras e histórias devastadoras. Protege de burnout e trauma vicário. Renova compaixão que fadiga, ameaça endurecer. Multiplica recursos sempre insuficientes para necessidades transbordantes.
Levanta voluntários e doadores fiéis. Concede sabedoria para casos complexos sem soluções fáceis. Celebra vitórias pequenas quando transformação completa demora. Cura dos que já se cansaram, mas sentem que não podem abandonar os que dependem. Entregamos cada ministério nas tuas mãos. Terminar o dia com Deus inclui confiar que o Senhor mesmo sustenta obras construídas sobre compaixão. Recompensa grandemente quem estende mãos aos quebrantados, pois assim reflete teu coração perfeitamente, Senhor Deus. Senhor, estamos gratos porque tu sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob tua proteção. Cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos nossa confiança completamente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seus amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.